Olá, mentorando! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula, parte 1 do nosso quarto módulo, que é sobre ação penal na ótica, sob a ótica da defesa. Olha só, agora a ação penal privada, capitulada lá no artigo 30 a 41 do Código de Processo Penal, leitura obrigatória para você, criminalista. Na tela, artigo 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Volta aqui para mim. Criminalistas, olha só. O conceito da ação penal privada é o seguinte: quando o particular ele torna-se o titular da pretensão acusatória. Nós vimos na aula passada que, via de regra, devido a esse munus constitucional, o Ministério Público ele tem o dever de apresentar, deflagrar a ação penal, certo? Então, a ação penal pública é competência exclusiva do membro do Ministério Público. Ficando a cargo nas ações privadas, o particular sendo o titular para a pretensão acusatória. Então, figura na ação penal pública, como nós vimos, o Ministério Público. E na privada, tão somente o particular. Ok? Fabiano, esse direito da ação pelo particular, como que ficam a questão dos sujeitos no processo? Olha só. O querelante é o autor, é o particular exercendo o direito da ação, exercendo o direito da pretensão executória. E o querelado é o réu. É o réu. Fabiano, como que eu vou saber que uma ação é de cunho privado? Como que eu vou saber que a ação ela é mediante queixa? Porque, como eu disse na aula passada, a lei traz as ações, os crimes, na onde terá a sua tramitação pela ação penal privada. Ok? Cito aqui o crime de injúria, difamação e calúnia. Existem outros também que aí, mais para frente, na próxima aula, eu vou trazer para vocês. Mas, a princípio, são esses tópicos introdutórios que eu preciso trabalhar com vocês. Olha só. Em relação aos princípios que regem a ação penal privada. E aqui eu cito os 3. A oportunidade e conveniência. O que é isso, Fabiano? Aqui, diferentemente de uma ação penal pública, aonde o titular da ação, que é o Ministério Público, ele tem que deflagrar a ação penal quando chega a ele uma notícia crime. É dever, é obrigação do promotor, né, ou do promotor, enfim, o membro do parquê, deflagrar, oferecer a denúncia em desfavor do réu. Aqui não. Na ação penal privada, o particular, ele tem a oportunidade. Será que é conveniente para ele ou não? Um exemplo. Vamos supor que alguém chega para você e começa a proferir vários palavrões, te xingando, enfim. Nesse caso, você vai analisar, olha, será que eu tenho, será que é oportuno, né? Será que é conveniente eu entrar com essa ação penal? Se for, né, você tem a faculdade de ajuizar a ação. É um direito seu. Olha, eu não quero, vai dar muito trabalho, vai ser muito desgastante, vou deixar quieto, vou colocar na conta do perdão. Por isso que é disponibilidade, né? Por isso que é uma oportunidade, uma conveniência. Né? Isso o Ministério Público, na ação penal pública, não tem. Ok? Ele tem que agir. Você, o particular, não tem essa necessidade, pelo princípio da oportunidade e conveniência. O outro princípio que rege a ação penal privada é o princípio da disponibilidade. Aqui é a grande diferença. Por quê? A pedra de toque. Existem 3 fenômenos dentro do princípio da disponibilidade. Uma vez você
ajuizando a ação penal privada contra o querelado, contra o réu. Você pode renunciar. Ou seja, em qualquer fase do processo você interpõe, você peticiona um pedido e pode renunciar, ou seja, vai extinguir a punibilidade. Perfeito? Fabiano, em relação à desistência, qual que é a diferença da renúncia e da desistência? Aqui parte de você. O particular, ele ajuiza, ele peticiona pedindo a renúncia. Olha, não quero mais, doutor, por motivo de foro íntimo, peço a renúncia. Pronto, extingue a punibilidade. Aqui, na desistência, também conhecida como perempção, aqui se dá por meio da inércia. Abre-se os prazos e simplesmente o particular, por meio do seu advogado, deixa exaurir todos os prazos, permanece inerte e aí aplica-se o fenômeno da perempção. Também extingue a punibilidade. Aqui permanece inerte, aqui não, aqui você renuncia por vontade. Esses dois atos é ato unilateral, depende só de você. Mas existe um terceiro fenômeno, que é o perdão. Você pode aplicar, perdoar o querelado. Você pode, de repente, há uma sentença e você fala assim, olha, doutor, eu perdoo ele. Não precisa aplicar a pena, não precisa me ressarcir pelos danos moral ou material, eu perdoo. Só que aqui, esse perdão, ele é um ato bilateral. Por quê, Fabiano? Ele precisa da anuência do querelado ou dos querelados. Como assim, Fabiano? Olha só. De repente, na audiência de instrução, você olha para o seu advogado e fala, eu estou cansado disso aqui, acho que está muito desgastante, eu quero perdoar, eu vou perdoá-lo. Só que os réus, os querelados, vamos supor que sejam contra dois, os dois falam, olha, mas nós não aceitamos. Você quer dar o perdão, mas nós não aceitamos o perdão. Nós queremos ir até o fim dessa ação, para provar a nossa inocência. E então, eles não aceitam o seu perdão. Por quê? É um ato bilateral. O juiz vai perguntá-los se eles aceitam ou não. Eles aceitando, extingue a punibilidade. Não aceitando, o processo continua. Portanto, cuidado com esse ponto. Ok? Da mesma forma, você defendendo o seu cliente, atente-se a isso. Se a outra parte proferir o desejo de perdoar, do perdão judicial, você pode requerer, falar, olha, excelência, pelos que nós temos aqui em provas, a minha parte não vai aceitar o perdão. É bilateral. A renúncia à desistência é unilateral. Ele pode a qualquer tempo e o juiz não vai pedir a sua anuência. Aqui não. Aqui o juiz vai pedir a sua anuência quanto ao perdão. Beleza? Tanto a renúncia, perdão, desistência extingue a punibilidade. A natureza jurídica de extinção da punibilidade. E, por fim, o terceiro princípio, que é o da indivisibilidade. Aqui, o que significa isso? Olha só, vamos supor que 3 pessoas te caluniaram. Falaram que você cometeu um crime. E isso eles sabendo, tendo ciência que estavam somente imputando esse fato criminoso para você por motivos, de repente, de foro íntimo, que eles não gostam de você. Ou seja, é uma calúnia, imputando fato criminoso a você, sendo ele falso. Olha só, você tem ciência disso. E você simplesmente pega e fala, olha, eu vou oferecer a queixa-crime, vou dar início à ação penal privada, somente contra o fulano A e B. O C, o terceiro, eu não vou oferecer contra ele. Apesar de saber que foi ele também
que me caluniou, eu não vou oferecer. E enfim, você coloca lá na sua petição, narra a história e ao invés de colocar essa terceira pessoa, simplesmente deixa ele de fora. O que acontece? Aqui, pelo princípio da indivisibilidade, você não pode deixar esse terceiro de fora. Da mesma forma, lá na ação penal pública incondicionada, o MP ele não pode deixar réus de fora. Tem que ser todos incluídos na ação penal. Aqui também vale esse princípio. Se 3 pessoas te ofenderam, se 3 pessoas te caluniaram, as 3 têm que estar no polo passivo, os 3 terão que ser os querelados. Você não pode dividir, pelo princípio da indivisibilidade. Os 3 terão que responder à ação penal privada. Perfeito? Fabiano, e o que acontece na prática? Quando eu deixo de inserir essa terceira pessoa, né? Deixo de inserir um querelado. Na prática, ocorre o seguinte: o MP vai se manifestar pedindo que o juiz abra o prazo para você aditar a denúncia. Isso vai acontecer. A queixa-crime, perdão. Ok? Vai ocorrer isso. O juiz vai abrir um prazo para você manifestar, aditar a queixa-crime, por um pedido do MP, por um pedido do Ministério Público. Fabiano, pode ocorrer o promotor inserir essa terceira pessoa? Dificilmente. Isso não vai ocorrer. Quando isso ocorre, você como advogado, e aí não do querelante, mas sim do querelado, defendendo, e aí vai o MP e coloca essa terceira pessoa, sem a abertura do prazo para o juiz, para o auditamento por parte aqui do autor, você pode entrar requerendo a extinção do processo contra todos. Porque o MP ele não tem legitimidade dentro da ação penal privada. Ele apenas acompanha. Ele pode sim requerer ao juiz para que o querelante ele possa aditar a denúncia, a queixa-crime, perdão, ok? Mas não inserir partes, porque não tem a legitimidade dentro da ação penal privada. Perfeito? Compreendido? Isso é muito importante para você. Fabiano, qual que é o prazo para o ajuizamento da queixa-crime? O prazo é de 6 meses. E é um prazo decadencial. Perdeu esse prazo de 6 meses, acabou, não tem o que fazer. Ok? Ele fulmina o direito da ação. Conta a partir de 6 meses de quando, Fabiano? Quando eu entro com a ação? A resposta é não. Conta do dia do fato. Então você, como advogado, quando alguém te procurar para você entrar com uma queixa-crime, muito cuidado, tá? Por quê? Geralmente a pessoa te procura depois que registrou um boletim de ocorrência. E aí, no momento que ela registra o boletim de ocorrência, é daquela data que começa a contar o prazo para entrar com a ação. Isso ocorre muito na prática. Quando o cliente ele te procura e já fez o boletim de ocorrência, né? E aí o delegado, a delegacia, enfim, os escrivães, eles começam de repente, alguma diligência, chamar as partes e tal. E nesse tempo, passam 6 meses. E aí a pessoa vem e entra, procura você entra com o pedido. Já foi 6 meses. Aí você fala: Fabiano, mas estava na delegacia, eles estavam cumprindo diligências, pouco importa. Pouco importa. Então, muito cuidado com esse prazo. É da data do fato, do dia do conhecimento do fato. Então, ele registrou o boletim de ocorrência, ok? É a partir dessa data. Então, muito cuidado com esse prazo aqui. Beleza? E aqui não tem o que fazer. Perdeu o prazo, fulmina o direito da ação. Da mesma forma, uma dica importantíssima para você, advogado, para você mentorando aí, que está nos acompanhando. Quando você é advogado querelado, a primeira coisa que você tem que ver é justamente o prazo. Pegou o processo, vê lá a data do fato que estão imputando o crime contra o seu cliente.
verifica se não deu 6 meses. Se deu 6 meses, já protocola um pedido aí, uma petição de extinção da punibilidade. Tem aqui abaixo do vídeo para você essa petição. Muito importante, é necessário muita atenção em relação a esse prazo decadencial de 6 meses. Prosperando aqui. Fabiano, como funciona a contagem desses prazos? Vamos supor que a data do fato ocorreu no dia 3/2, 3 de fevereiro. Conta-se 6 meses. No dia 2, deu 6 meses, às 23 horas e 59 minutos. Dia 3/8, já foi fulminado pela decadência. Perfeito? Então, muito cuidado com isso. Conta-se o dia, exclui o último. Perfeito? Fabiano, quais são as espécies da ação penal privada? São 3. Primeiro, a comum, ok? Que se dá mediante a queixa. Nós vimos que a ação penal privada, ela inicia a partir da queixa-crime, diferentemente de uma ação penal pública que é através da denúncia. Aqui, o querelante não tem nenhum elemento especificante, tá? Que é comum. Em relação à segunda espécie, que é a personalíssima, com o fim da criminalização do adultério, sobrou tão somente um crime que pode ser por meio da ação penal privada personalíssima, que é o capitulado lá no artigo 236 do Código Penal, que é justamente a indução ao erro ou a ocultação de um impedimento para contrair o matrimônio, para contrair o casamento. Somente nesse caso, o contraente ele é a parte, ele é legitimado para ajuizar aí a ação penal privada. Somente ele. Pode passar para o cônjuge de ascendente e descendente, irmãos, como na queixa-crime, como na comum? Não pode. Não há sucessores. Aqui, somente ele. Perfeito? Essa é a diferença da personalíssima para a comum. Fabiano, ele morrendo, ele falecendo, extingue-se a ação em relação ao querelado. Perfeito? Diferentemente daqui, da comum. A queixa-crime, ela vindo a falecer, o querelante, os sucessores, poderão dar continuidade aí à queixa-crime. Aqui na personalíssima, faleceu, acabou, é só ele. Beleza? E por fim, nessa primeira parte, a terceira espécie, que é a subsidiária da pública, ação penal privada subsidiária da pública. Aqui, tão somente quando o MP ele permanece inerte, ou seja, ele que deveria ajuizar a ação pelo munus constitucional, ele que deveria oferecer a denúncia, todavia, naquela ação, ele permanece inerte, não faz nada, não pede diligência, não oferece, não deflagra ação penal, e aí, nesse caso, a vítima pode entrar com uma ação penal pública que se chama, ação penal privada, que é subsidiária da pública. Pelo artigo 38 do Código de Processo Penal, ele ajuiza, ele entra com a ação, a vítima, e permanece tão somente por 6 meses. Sendo assim, o Ministério Público já assume a titularidade da ação, porque é dele. Perfeito? Como funciona isso na prática, Fabiano? É mais raro de acontecer, tá? É mais raro, mas acontece. Perfeito? Isso e geralmente aqui, vai uma dica, quando ocorre essa inércia do MP e a vítima entra com a ação penal privada subsidiária, jogo rápido, o Ministério Público nem espera os 6 meses, por óbvio, ele já entra, já oferece a denúncia, ele já assume o processo. Perfeito? Mas
Só lembrando que essa subsidiariedade pública é quando o Ministério Público permanece inerte. Fabiano, inerte em quê? Em oferecer a denúncia, em oferecer a ação penal pública. E aí tem que ver se é condicionada ou incondicionada. Perfeito? Que é o prazo de 5 dias se o réu estiver preso, só recordando, ou 15 dias se o réu estiver solto. Então, a partir do 6º dia, ele não ofereceu, você pode entrar aí, sendo vítima, representar o seu cliente e entrar com uma ação penal privada subsidiária pública. Sabendo que vai haver a substituição processual. O MP vai tomar a frente, vai assumir a ação e você permanece no máximo por 6 meses como querelante, no caso. Perfeito? Depois o seu cliente retorna no polo processual de vítima e aí você pode ser um assistente da acusação, que nós vamos ver mais para frente. É assim que funciona. Beleza? Mas é possivelmente você intentar deflagrar essa ação, uma vez o MP sendo inerte. Com isso nós fechamos essa primeira aula, nossa parte 1 da ação penal privada, e depois eu trago os requisitos, que é muito importante para você como advogado criminalista, tanto da parte do querelado como da parte do querelante. Importantíssimo você se atentar a estudar com afinco a nossa próxima aula. Até mais!